enfim. E é isso que eu queria realmente que vocês tivessem esse acesso a esses profissionais diversos com as suas especialidades, com tanto conhecimento para compartilhar a experiência com vocês. E agora a gente vai ter uma outra palestra que eu também tenho certeza que vai ser incrível, o Dr. César Souto, fisioterapeuta, especialista em mulher. Nosso currículo dele é muito amplo, mas eu vou dizer assim que ele tem muito conhecimento, já trabalha com hidrocólon há bastante tempo, e é um parceiro muito especial nosso. Né? Ele vai falar dos mecanismos. Eu pedi essa palestra para ele, porque ele entende muito de intestino, e eu pedi para que ele falasse dos mecanismos de ação da hidrocólon na motilidade intestinal. E, claro, que ele também vai falar sobre saúde da mulher, porque ele é muito forte nisso também, trabalha em Brasília, né? Já está aí bem consagrado na hidrocólon. O palco é seu. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito bem. Obrigado. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês e trazendo esse tema que é apaixonante, a hidrocolonterapia. E eu preparei uma palestra com muito amor, com muito carinho, e eu trouxe tudo que eu vivo nesses últimos 23 anos relacionados à hidrocolonterapia na clínica. E primeiro eu quero compartilhar com vocês como é que eu parei na hidrocolon. Eu estava no estágio da faculdade em 1996, trabalhando com neurologia adulto, e a gente muito voltado para a parte locomotora. A gente trabalhava com os pacientes com lesão medular naquele momento, e a nossa ideia era sempre reabilitar o paciente, colocá-lo para ter as suas funções locomotoras reabilitadas. E era uma tarde de quinta-feira, eu fui num banheiro de PCD, que era o mais próximo, e eu precisava estar na sala de atendimentos. E quando eu chego no banheiro, eu vejo uma massa fecal enorme no vaso sanitário. Isso, para mim, me chamou a atenção, porque era como se fosse um cilindro imenso, parecia um extintor de incêndio de carro, sabe? Aquelas coisas assim. Era anormal, e aquilo me chocou muito. E eu fiquei pensando, porque aquilo ali, somente um terço daquela massa fecal estava na água, o restante estava na louça. E aquilo me marcou porque eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou lá na sala de atendimentos pensando na parte locomotora, e como é que fica a parte visceral desse paciente, né? Como é que é o funcionamento do intestino, como que são os desconfortos que esse paciente sofre, esse volume no intestino, as dores, as perturbações. Eu comecei a pensar nisso, e tudo que eu tinha visto na faculdade até aquele momento, nada era voltado para a parte de reabilitação de intestino, né? Nem a parte visceral. E eu comecei, naquele momento, pensar em respostas, e eu voltando para a sala de atendimento, quando eu entro na sala e vi os meus pacientes que estavam atendendo naquela possibilidade de sofrimento, eu disse assim, no meu coração, eu preciso ser a resposta para esse tipo de sofrimento. E aquele dia me marcou muito, eu sempre fui muito a congressos e num evento como esse, não específico de hidrocólon, mas era um congresso, e o palestrante ele só pincelou rapidamente o nome de hidrocolonterapia, e eu peguei isso. Eu falei, acho que isso pode ser a resposta, isso pode me ajudar a acessar e começar a trabalhar os meus pacientes. Isso foi em 96, de 97 para 98 eu estava terminando minha faculdade, eu formei em fisioterapia na Faculdade de Reabilitação do Planalto Central, em Brasília, e depois eu fiz o curso no Centro de Medicina Integrada do Dr. Roberto César Leite, em 2000, fiz com ele lá também. Depois eu fui fazer curso de reabilitação uroginecológica aqui em São Paulo, isso em 2002. Depois fiz minha especialização em fisioterapia na saúde da mulher. Fiz curso de disfunções coloproctológicas e diversas formações sempre voltadas para a parte de saúde intestinal. E hoje eu estou fazendo a pós-graduação em adequação nutricional e homeostase e prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade com o Dr. Laí Ribeiro. E eu comecei a minha atividade com a hidrocólon em 2000, eu fundei a Clínica Souto Vital,
E de 2000 para cá, eu já fiz mais de 52 mil atendimentos usando os recursos da hidrocolo. E como eu venho de uma formação de reabilitação, os meus atendimentos eles são voltados para cólon catárticos, que são os cólons que são dependentes de laxante, as pessoas usam cronicamente e chega uma hora que o intestino não responde mais. Eu me dedico também a atendimento de inércia colônica, de transtornos relacionados à motilidade intestinal. Eu trato os intestinos que são considerados intratáveis ou de difícil tratamento. Eu trato obstrução de saída, pacientes que têm cólon chagásico, fecaloma. Eu faço pré e pós-operatório para os pacientes e preparo também para exame de colonoscopia. Hoje de manhã foi falado do preparo para exame. É uma experiência muito facilitadora para o paciente, porque eu faço o preparo retrógrado. Eu falo para o paciente que eu tiro toda aquela parte mais complexa, mais sofrida, para o preparo de colonoscopia, e ele faz só a parte do preparo anterógrado. Então, facilita bastante. E eu vejo que no atendimento que a gente precisa trazer para o paciente de hidrocólon, é como se fosse o atendimento assim, de um alfaiate. A gente precisa pegar cada detalhe do paciente que vem de um sofrimento intestinal, porque a gente não dá para pegar uma camisa e colocar para todos os pacientes. E a minha ideia é pegar cada detalhe que o paciente traz no sofrimento que ele está apresentando, para que o resultado tenha uma eficácia. Porque os fatores que interferem na motilidade intestinal são vários. Então, a gente precisa alcançar cada um deles. E eu digo que, no momento do atendimento, a gente tem que ter um olhar respeitoso, a gente tem que ter um ouvido atento e mãos habilidosas para a gente conseguir trazer o resultado que o paciente precisa para aliviar daquele excesso de resíduo que ele tem no intestino. E eu trouxe aqui o que eu costumo avaliar. Tá? Eu avalio a frequência evacuatória do paciente, se ele tem o desejo ou não de evacuar, porque tem pessoas que passam semanas sem ter o desejo de evacuar. Ele vai tentando gerar uma disciplina para o esvaziamento intestinal. Então, eu vou ver se o desejo acontece ou não e trazer a proposta de tratamento para isso. O esforço evacuatório, a suficiência de evacuação, há quanto tempo ele sofre dessa questão de esvaziamento de intestino, a capacidade de reter urina. Algumas pessoas têm, a gente vai ver logo na frente, nos slides, tem dificuldade de reter urina. Muitas das vezes é provocado por uma perturbação que o próprio intestino gera na bexiga, então ele já começa a ter redução de ingestão hídrica por causa do medo de perder urina. Eu também vejo a questão do sedentarismo. Eu incentivo o paciente a fazer atividade física, porque as nossas reservas de saúde são a formação de músculos, então mostro isso para o paciente. Avalia a questão do hipotireoidismo, porque interfere no ritmo intestinal. Se faz uso crônico de laxante, tem um tema que eu observo muito na clínica, é a tríade de bruxismo, ansiedade e hemorroida. É comum, isso é um tema que eu tenho estudado, os pacientes que sofrem de bruxismo têm uma relação com ansiedade e comumente têm um sofrimento retal. Então, eu observo isso. A qualidade do sono, a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de dormir por causa da inflamação de intestino. E se a pessoa não dorme bem, ela vai ter dificuldade de fazer boas escolhas alimentares. Eu vou observar também o desequilíbrio emocional, a história familiar de doenças, as inconformidades alimentares e cirurgias abdominais. Aqui, deixa eu ver como que é o play do vídeo. Bom, o Paulo, tem como soltar o videozinho aí? Enfim. Mas o alvo da terapia é a motilidade intestinal, o movimento intestinal. E o que a gente observa é que
o sistema nervoso entérico é um sistema nervoso próprio do sistema digestório. E ele regula a motilidade, secreção de substância e a absorção de nutrientes. E o sistema nervoso entérico, ele sofre influência do sistema nervoso simpático e parasimpático. E quando existe uma ação do sistema nervoso simpático e parasimpático sobre o sistema nervoso entérico, isso é considerado uma condição extrínseca de controle do sistema digestório. E aí é onde predispõe ao que eu chamo de arritmia do intestino. O intestino perde o ritmo nessas situações. Eu fiz um quadro aqui para a gente visualizar como que o sistema nervoso parasimpático influencia o sistema digestório e o sistema nervoso simpático. Eu coloquei a atenção na parte do sistema digestório. Primeiro, quando a gente tem a divisão simpática agindo sobre o sistema nervoso entérico, a gente vai ter uma estimulação da produção de saliva, a gente vai ter o estímulo do funcionamento de estômago e intestino, a gente vai ter um relaxamento do reto. Então, essa é a condição mais favorável do sistema nervoso entérico ser conduzido, porque é o que facilita o ritmo de intestino, diferente do que acontece na divisão simpática. Quando a gente está com a divisão simpática interferindo no sistema nervoso entérico, a gente vai ter uma condição que é considerada de luta ou fuga. Então, é nos momentos de estresse, de ansiedade, de angústia, de sofrimento emocional. Então, o indivíduo vai ter uma inibição da salivação, ele vai ter uma diminuição dos estímulos de estômago e intestino e contração do reto. Então, nesse momento, passa a ser um ritmo muito mais lento de motilidade intestinal. E aqui, na divisão parasimpática, é onde a gente vai ver como é que o intestino fica. Ele fica assim, todo descontraído, com facilidade de responder aos estímulos de ingestão de alimento, os reflexos gastrocólico, ortocólico, colocólico, eles vão responder de uma forma bem simplificada, porque o intestino está assim, descontraído, porque a divisão parasimpática está influenciando o sistema nervoso entérico. Agora, quando o indivíduo está num momento de estresse, tensão, ansiedade, preocupação, medo, a gente vai ter esse tipo de situação. A gente vai ter espasmos intestinais. Então, num momento como esse, o indivíduo vai ter a ausência de evacuação. Ele pode ficar 3, 4 dias sem evacuar, pode ficar 10 dias ou mais sem evacuar e também sem sentir desejo de evacuação. Naquele outro quadro ali, a gente percebe uma contração em vários pontos do intestino. Isso traz dores, desconfortos, distensão abdominal e ausência do desejo evacuatório. Então, quando a gente tem o sistema nervoso simpático agindo, é assim que fica o intestino dos nossos pacientes. E aqui eu mostro a atuação da hidrocolonterapia na reabilitação do intestino. E esse é o momento assim, mais brilhante da hidrocolonterapia que eu vivo na clínica, porque é um momento assim, que a gente consegue acessar o intestino, comunicar com ele e receber uma resposta. Isso é extraordinário, porque a gente pega o paciente que está em sofrimento e a gente consegue conversar com esse intestino e gerar o alívio daquela pressão, daquele desconforto, das dores, e traz, além de uma saúde física, um alívio mental também. E isso acontece por causa dos mecanorreceptores. Os mecanorreceptores são terminações nervosas que estão na luz intestinal, e esses mecanorreceptores, eles são sensíveis à pressão. Então, quando a gente excita esse mecanorreceptor com as manobras adequadas, a gente começa a ter movimentação de intestino. E aí é a hora que o paciente começa a ter as evacuações acontecendo, o alívio das dores, das distensões, e é um momento de estímulo e construção terapêutica para a reabilitação. Então, com esses estímulos, a gente consegue fazer tanto a contração quanto liberação de tensão
dos músculos colônicos. E a gente faz isso através de um treinamento que a gente chama de biofeedback de pressão. E o biofeedback é uma técnica que surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, e é um método que consiste na monitorização de diversas funções involuntárias do corpo, de modo que a pessoa possa ser treinada a ter mais controle sobre o seu organismo. E aqui, bom, agora eu vou ver se eu consigo passar esse vídeo. Bom, aqui é a hidrocolonterapia na prática, é o nosso alvo. Então aqui são os movimentos peristálticos. Para a gente acessar o intestino, a gente usa um aparelho. Esse aparelho chama espéculo. O espéculo passa pelo ânus esses 3 centímetros, essa parte que passa, somente, são 3 centímetros do esfíncter anal interno. Aquela outra cânula evacuatória que vai receber a resposta e essa de irrigação é que vai estimular o intestino a funcionar. O paciente fica na posição proctológica, todo coberto, passa o aparelho, depois vira na posição de decúbito dorsal. E aí a gente começa bem devagarzinho a estimular o intestino com água. Essa água vai para dentro do intestino e começa a gerar as evacuações. Na prática é assim, a gente vai pegar o intestino, que o paciente não consegue fazer esvaziamento espontâneo, a gente coloca o aparelho aqui, somente no esfíncter anal interno, a água entra, faz os estímulos de evacuação, a gente tem o benefício da água diluir os resíduos, e isso favorece a evacuação. Então a gente tem sempre o aparelho parado aqui, e cada dia do tratamento, a gente começa a pegar áreas superiores do intestino, sempre com controle, com as técnicas adequadas, para a gente conseguir alcançar o cólon direito. E nesse período de tratamento, a gente vai também tratar o terreno biológico, onde a gente vai corrigir esse desequilíbrio da microbiota intestinal. Então a gente retira toda a microbiota intestinal que está ali apodrecida, vencida, que não tem mais uma função adequada, e a gente prepara o terreno biológico para desenvolver uma microbiota ativa, saudável no intestino do paciente. Então é assim que a gente faz. Na prática, é isso que acontece num procedimento de hidrocólon. E a hidrocólon, ela é uma oportunidade assim ímpar do paciente, para o paciente, porque a gente começa a ter uma facilidade de mostrar a conexão do intestino com o paciente, porque muitas pessoas são desconectadas, não conseguem entender a relação, a importância, nem os cuidados que devem ter com o intestino. E a outra oportunidade do paciente na hidrocólon é que a gente consegue fazer uma avaliação de possíveis problemas que podem ter e encaminhar para uma avaliação médica, para uma avaliação nutricional, com psicoterapia e para avaliação de dentista também. E a hidrocólon, ela participa de processos assim que vão muito além do conteúdo intestinal. A gente trabalha os eixos intestino, sistema imune, cérebro, tireoide, fígado, rim, sistema linfático, pulmão, pele, sono. É impressionante como os pacientes começam a relatar a melhora da qualidade do sono. E existe uma relação muito que já até foi falada hoje cedo com artrite reumatoide. Então o paciente ele tem benefícios assim bem abrangentes com o procedimento. E também é uma oportunidade de avaliar se existem as compressões do intestino constipado na cavidade torácica, por exemplo. Então, tem muitos pacientes que relatam que estão com refluxo, que estão com dispneia por causa do excesso de resíduo no intestino, e isso gera uma compressão na cavidade torácica e traz esses transtornos. Da mesma forma, na cavidade pélvica, alguns pacientes que têm o intestino constipado vão ter, especialmente, eu fiz a abordagem do nosso tema na saúde da mulher, então vão ter comprometimento do compartimento anterior, médio e posterior da pelve. E eu trouxe o que acontece comumente na clínica das pacientes que vêm com constipação
intestinal crônica e que vem com a queixa de infecção urinária de repetição, candidíase de repetição ou corrimento vaginal. O que acontece, como até a doutora Sabrina falou hoje cedo, da questão das infecções urinárias e vaginais, existe também um leaky gut, que é o intestino gotejante, né? A Elaine falou hoje cedo também, o intestino gotejante, ele acaba fazendo com que fungos, bactérias, substâncias que não deveriam sair da luz intestinal, acabam passando pela membrana intestinal, vindo contaminar a corrente sanguínea e predispondo a esse tipo de infecções. E o que acontece na prática é assim, a gente tem um intestino aqui, bonitinho, esse intestino está normal, mas quando a gente tem um intestino que a pessoa sofre de constipação, e, por exemplo, uma pessoa pode ficar assim 4, 5 dias, uma semana sem evacuar. Então, o que vai acontecer é que esse intestino ele vai fazer uma pressão muito grande no compartimento anterior. E tem uma coisa que eu também quero colocar, é que às vezes o paciente vai ao banheiro todos os dias, mas de uma forma incompleta. Então, mesmo indo ao banheiro 2 vezes, 3 vezes no dia e não consegue esvaziar tudo, isso é uma forma de constipação intestinal e traz problemas para a cavidade pélvica. Então, esse intestino constipado, ele vai fazer uma compressão sobre a bexiga, e essa bexiga comprimida, ela vai ter predisposição à incontinência urinária por esforço, que é quando o paciente ri, tosse ou espirra e umedece a roupa com um pouco de urina. Isso por causa do intestino constipado. Às vezes a paciente vem com queixa de incontinência urinária por esforço ou urge incontinência, achando que o problema é na bexiga, mas não. É no intestino constipado. E tratando o intestino, essas queixas desaparecem. E outra queixa que é comum é o esvaziamento incompleto da bexiga. Eu estou até, essa semana passada agora, eu atendi uma paciente, ela começou o tratamento, e ela relata que quando ela vai ao banheiro, antes de deitar, ela vai ao banheiro, esvazia a bexiga. Aí ela deita, passa mais ou menos 15, 20 minutos, ela tem que levantar e ir ao banheiro de novo para acabar de esvaziar a bexiga. Isso é comum nela, né? E a gente está estudando para ver se isso tem relação com o intestino constipado ou se é uma outra perturbação. A dispareunia é uma queixa também comum na paciente que sofre de constipação intestinal. Então, quando existe uma compressão do intestino constipado na cavidade, no compartimento médio, que vai interferir na vagina, o paciente vai ter um desconforto. E com o alívio desse intestino constipado, a paciente vai ter um conforto maior, uma segurança maior na relação sexual, um relaxamento e uma melhor lubrificação. Essa é uma paciente que tem cólon chagásico. Ela sofreu uma esterocele, de tamanha pressão que ela sentia no compartimento médio. O útero, ele herniou. E o prolapso retal, né? A gente sabe que quando o paciente ele tem uma constipação intestinal crônica, né? Crônica de tempo, quando ele fica muito tempo em sofrimento, ele vai ter problemas hemorroidários e pode chegar até prolapsar o reto. Isso é uma condição que é possível acontecer, sim. E aqui eu trouxe os benefícios da hidrocolonterapia na saúde da mulher. Então a gente consegue, com a terapia, favorecer a evacuação e assim reduzir o tempo de evacuação. Eu costumo dizer para meus pacientes que evacuar ele deve ser parecido com urinar, ou seja, a passagem no vaso sanitário tem que ser parecida com o esforço e tempo da micção, ou seja, tem que ser breve. Então, a gente tratando essa paciente, a gente começa a ajudar na prevenção de hemorroidas, prevenção de queda do assoalho pélvico, porque a permanência também no vaso sanitário passa a ser breve. A gente melhora os desconfortos pélvicos, como a gente viu aqui, tanto do compartimento médio quanto o compartimento anterior e posterior. A gente melhora a relação com a micção, tá? A gente, tanto a questão das urgências, perdas
e retenções, a gente tem esse benefício do paciente ter uma melhor relação com a micção. A redução da polaciúria, a redução da noctúria e o paciente mais confiante na bexiga. Porque antes de eu começar a colocar o paciente para hidratar mais, eu preciso ver se ele consegue conter a urina. Então ele se sente mais confiante e a gente gradativamente começa a aumentar a ingesta hídrica. A melhora da pele, cabelo e unha, isso é um dos fatores que são fáceis de serem observados na hidrocolon. A redução do apetite para doce com a mudança do terreno biológico que a gente viu ali. E tem até uma paciente que ela relata isso, e eu já passo o vídeo dela. Melhora dos desconfortos abdominais. A gente consegue, com o recurso da hidrocolon, trazer o intestino para dentro da cavidade abdominal. Que a gente vê, às vezes, um indivíduo magro, mas o abdômen ele vai para frente, aliás, o intestino vai para frente, para cima e para baixo. Então, ele começa a ocupar espaços que vão além da cavidade abdominal. Então, a gente consegue colocar esse intestino na cavidade abdominal novamente. A gente consegue melhora das medidas corporais, é impressionante. Eu sou bem focado assim, no mundo da reabilitação, mas os pacientes eles falam de uma forma muito feliz da redução de medidas. Isso acontece bastante, né? E com isso, o paciente se sente mais motivado, se sente mais saudável, vitalizado. E isso é uma forma de incentivar a atividade física. Isso coopera no equilíbrio emocional também. Eu trouxe aqui para vocês uns casos clínicos. Eu trouxe alguns para a gente ver como é que é a realidade que a gente vive na clínica. Então, esse é um paciente, ele tem 74 anos, ele é um médico. Ele chegou no serviço com a queixa de constipação intestinal crônica e retenção urinária. Ele veio com a história de intussuscepção reto-retal. Ele aconteceu porque ele passava assim, em torno de 40 a 60 minutos todos os dias para tentar evacuar. E de tanto ele fazer força para evacuar, ele passou a ter a evacuação do próprio reto. Então o reto entrou no reto. E quando ele sentia esse desconforto, mais força ele fazia. Então ele desenvolveu uma intussuscepção reto-retal, com rebaixo de assoalho pélvico, obstrução miccional. Então ele sofria bastante com isso, né? Essa condição impedia que ele urinasse. A retenção urinária era muito importante. Então chegou um momento que ele relatou que ele ia até 15 vezes ao banheiro para tentar evacuar, porque ele precisava esvaziar a bexiga. Então era bem dramático mesmo. Exame, ele fez colonoscopia, manometria no retal, ele fez teste de trânsito colônico, cinedefecografia por ressonância magnética. A parte de alimentação, ele cumpre rigorosamente. Atividade física, esse paciente faz 3 vezes por semana, e aspectos emocionais, que eu sempre avalio para ver até que ponto o indivíduo tem o sofrimento emocional interferindo no intestino, para encaminhar para a psicoterapia. Então, ele é depressivo, ansioso, estressado e intolerante. Ele é bem nervoso. Ele chegou a precisar de fazer hidrocolonterapia 3 vezes por semana, porque ele não conseguia. Não era nem a questão do esvaziamento intestinal, mas é porque prejudicava e impedia o esvaziamento vesical. E tinha até algumas situações de emergência, que ele não conseguia urinar, então eu atendia ele em horários bem atípicos. Então, esse período todo foi um período de suporte para que ele fizesse o preparo para a cirurgia, fez a cirurgia de correção da intussuscepção reto-retal, ele ficou bem por 23 dias, sem precisar de suporte da hidrocolon, que ele chegou a precisar de 3 vezes por semana, e depois ele ficou bem. Só que esse alívio foram somente 23 dias. Depois ele voltou para suporte da hidrocolon 2 vezes por semana. Os médicos que acompanharam decidiram fazer uma nova cirurgia para correção do rebaixo de assoalho. Fez a cirurgia, ele ficou bem por 1 ano e 7 meses. E recentemente ele voltou para o suporte da hidrocolon. E ele faz atualmente 2 vezes por semana
Ele usa supositório de glicerina para ajudar no esvaziamento intestinal. E aqui ele está hoje, assim, a gente está estudando o que mais pode fazer para beneficiar a saúde dele. E aqui foi um dia de atendimento de emergência, né? Esse aqui era um sábado, ele passou a madrugada inteira sem conseguir esvaziar a bexiga adequadamente. E aí já era quase meio-dia, ele passa uma mensagem dizendo o seguinte: bom dia, Dr. César, estou novamente com obstrução intestinal, precisando de atendimento urgente. Seria possível o senhor me atender logo? Aí eu falei: bom dia, doutor, sim, estou fazendo treino de ciclismo, seguindo para casa. Ele: ok, me informe, por favor, o horário que vai poder fazer o atendimento. Obrigado. Então, assim, é uma queixa bem complexa, e o que me deixa muito feliz é esse paciente ele sentir que a hidrocolon, o serviço, pode ser uma resposta para esse sofrimento que ele enfrenta atualmente. Essa paciente, ela tem 43 anos, ela é servidora pública, ela vem de constipação intestinal crônica, ela tem queixa de dispareunia, infecção urinária de repetição e candidíase de repetição. A história dela é que ela tem a constipação intestinal desde criança. Há 2 anos, ela tem infecção urinária de repetição e usa antibiótico via oral e pomadas ginecológicas para correção da candidíase de repetição. E a frequência evacuatória dela era de 2 a 3 vezes por semana, mas incompleta. Ela fez ecografia de abdômen total, deu normal. E a alimentação dela, quando ela chegou na clínica, era assim, de alimentos constipantes mesmo. Ela tinha pouco cuidado com a alimentação e ela fazia uso de bebida alcoólica regularmente. A atividade física já era muito boa, ela fazia 5 vezes por semana. E os aspectos emocionais eram estresse, problemas no trabalho, problemas com história familiar bem complexa, e super ansiosa, angústia e depressiva. A conduta com ela foi a hidrocolonoterapia, ozonioterapia para tratamento da infecção urinária e também a candidíase de repetição. Tá? E a gente teve, eu sempre acompanho os meus pacientes e no slide anterior eu sempre faço da manutenção. Eu recomendei a manutenção para ela daqui a 6 meses, né? Mas com 3 meses eu pedi para ela, perguntei para ela como é que ela estava, né? E ela responde, eu disse, né, paciente, completamos hoje 3 meses que concluímos seu tratamento de intestino e uroginecológico, gostaria de saber como está se sentindo. E ela responde assim: bom dia, César, percebi que o organismo reagiu de forma muito positiva ao tratamento, desde então não tive mais episódios de candidíase de repetição, nem urinária, o que me fez perceber que o meu organismo se fortaleceu e foi para um patamar imunológico superior e fortalecido. Meu intestino também melhorou bastante, evacuações frequentes, melhores, e, enfim, só gratidão pelo tratamento, pelo comprometimento, pela competência e pelo carinho. Então, isso a gente ter relatos como esse é uma bênção, porque a gente vê que a gente consegue cessar um ciclo de sofrimento do paciente. Essa outra paciente, ela tem 42 anos, ela vem de constipação intestinal crônica, desde criança, muita dificuldade para evacuar. Quando adulta, ela tinha a frequência evacuatória de 3 vezes por mês para evacuar, era um sofrimento muito grande. Ela tinha dores, desconfortos abdominais, distensão, dispneia, dispareunia e dor de cabeça. Ela tinha queixas de pele, indisposição para as atividades do dia, ela ficava bem prostrada, ela não tinha ânimo para nada. E a frequência evacuatória dela atual passou a ser 1 vez por semana, perdão, 1 vez por dia, espontânea, ela não usa laxante, só que ainda é incompleta. Os exames de imagem, colonoscopia normal, ela cumpre rigorosamente a alimentação, a atividade física, ela faz de 4 a 5 vezes por semana. Os aspectos emocionais, ela é ansiosa, estressada no trabalho, passa por situações de tristeza. E a conduta atual de manutenção é 1 vez por mês. E aqui ela relata como ela
recebeu o tratamento. Vamos lá, ver se eu consigo botar o vídeo. Não consegui. Agora vai. Oi, tudo bem? Eu me chamo Luciana, eu tenho 42 anos, eu sou paciente da clínica Souto Vital desde 2012. Conheci a clínica pelo meu problema intestinal, né? Intestino muito preso, tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, fazia uso de laxantes constantemente, né? Hoje eu só faço a manutenção com o Dr. César. Ele estipulou, no mínimo, uma vez ao mês. Hoje o meu intestino ele funciona normalmente, eu consigo ir ao banheiro todos os dias. A manutenção, ela me ajuda a manter esse intestino funcionando nessa conformidade, porque como eu tinha um intestino muito preso, eu tenho um pouco de dificuldade de eliminar tudo. Eu vejo que quando eu faço a manutenção, eu fico mais tranquila. Como que eu sei que está na hora de fazer novamente a manutenção? Eu fico me sentindo mais irritada, eu fico me sentindo mais cansada, a minha barriga ela fica mais distendida, eu fico com um pouco de dificuldade para respirar, como se eu tivesse com a respiração curta. E outra coisa que eu comecei a observar agora também é que eu começo a ter muito desejo por doce. Muito desejo por doce. E eu fui ler a respeito, aí é pela questão das bactérias, né, intestinal. Mas logo com a manutenção, tudo isso normaliza. O sono fica muito bom, dá um relaxamento, é excelente. Eu recomendo muito. Obrigada. Então, é uma alegria mesmo, sabe? Eu estou aqui, assim, com meu coração radiante, porque um dos meus objetivos é inspirá-los a conhecer a hidrocolon com mais profundidade, estudar mais e trazer esse tema com essa alegria que está aqui. É uma realização na minha profissão. E essa é uma paciente de 72 anos, ela tem constipação intestinal crônica, e, na verdade é um cólon catártico, ela depende de laxante, há 45 anos que ela usa laxante. Se ela não usasse o laxante, o intestino passaria de 10 dias sem funcionar, não responderia de forma alguma. As queixas delas associadas ao intestino é distensão, dores e desconfortos abdominais, flatulência, polaciúria, incontinência urinária e retenção urinária. E é muito comum os pacientes chegarem na clínica e falarem assim: César, você é minha última opção. Eu já fiz diversas terapias, diversos tratamentos, medicamentos, e eu estou aqui com muita esperança porque você é a última opção que me deram para estar tratando intestino. Então você vê que a gente chega num nível de alcance espetacular, porque é onde a gente tira o paciente daquele ciclo de sofrimento. E foi o que aconteceu com essa paciente. A frequência evacuatória dela, na época, era de 1 a 2 vezes por semana com laxante. Se não tomasse, passaria do tempo. Exames de imagem, colonoscopia, que indicava a presença de doença diverticular. Nessa idade, com o intestino constipado, realmente vai desenvolver a doença diverticular. Alimentação, adequação alimentar, ela segue parcialmente, ela não era muito dedicada. Atividade física, pilates. Aspectos emocionais, preocupações relacionadas com a saúde do marido, ansiosa, estressada e passava por situações de tristeza também. A conduta com ela foi a hidrocolon para a reabilitação neuromotora do intestino. E a manutenção no cólon catártico é diferente. O paciente acaba o tratamento, depois com 1 semana faz o procedimento para ver qual foi a capacidade dele esvaziar o intestino. Indo bem, vai para 10 dias, para 15 dias, o intestino conseguindo responder bem, sem laxante algum, a gente aumenta para 1 mês, 2 meses e 3 meses. E assim foi o que aconteceu com ela. Atualmente ela está na manutenção a cada 3 meses e assim vai seguindo, até aumentar mais. E aqui ela relata como ela recebeu o tratamento. Ah, tá. Oi, boa tarde. Queria falar sobre a clínica que eu estou fazendo tratamento no intestino, a Souto Vital. Eu, há uns 45 anos, via sofrendo com o intestino preso,
e só funcionava através de laxante. Era um sofrimento. Eu enfraquecia muito com esses laxantes. E depois me indicaram as clínicas Souto Vital. E eu fiz uma consulta e comecei o tratamento. Com a 10ª sessão, eu consegui já o resultado de intestino desenvolver esse laxante. E eu estou muito feliz, estou continuando com o tratamento, vou continuar. E muito feliz com esse tratamento, porque o meu intestino está desenvolvendo sem os laxantes. Então a Souto Vital está de parabéns a fazer meu intestino, que há muitos anos não desenvolvia sem laxante, agora está ali desenvolvendo. Para mim é uma felicidade. Pois sim, isso é uma bênção, ter esse tipo de retorno, de resposta do paciente. E essa é um outro caso, é uma paciente de 68 anos, ela é administradora, tem constipação intestinal crônica, ela tem associado ao intestino constipado a flatulência, hemorroida, incontinência urinária por esforço. O intestino dela passa por períodos de constipação e funcionamento regular. E ela fez a frequência evacuatória dela é de 2 a 5 vezes por semana e ela usa laxante com frequência. Colonoscopia indicava a presença de divertículos, incólon sigmoide e pólipo. A alimentação ela segue parcialmente. Atividade física irregular, aspectos emocionais super ansiosa, depressiva, preocupada e estressada. A conduta com ela era hidrocólon quando os laxantes não fazem efeito. Então ela faz a hidrocólon só em situações de emergência. E aqui ela foi um dia de situação de emergência. Aqui é um áudio. Oi, César, bom dia, tudo bem? César, é a Terezinha. César, eu preciso saber se você está em Brasília e se você tem condições de me fazer um atendimento, meu filho. Eu fiz uma cirurgia do braço, fiz uma cirurgia do manguito rotador no braço direito, sexta-feira. Aí, desde a semana passada, o intestino está preso. Já fiz a cirurgia com o intestino preso. Aí toma aquele tanto de remédio, você imagina, tanto de toxina que deve estar dentro de mim. E eu estou com um certo enjoo, sabe, César, dos remédios. E a barriga não funciona, meu filho, eu preciso de socorro. Queria saber se você pode me atender. Aí eu vou lá, se você puder. Eu busco você onde você estiver. A gente passa, pega você e leva você lá. Você faz o serviço, a gente volta e deixa você onde você quiser. Mas eu preciso muito ser atendido, sabe? Não posso continuar assim não, meu filho. Tudo bem que eu estou comendo muito pouco, sabe? Até porque eu estou enjoada, mas precisava dar um jeito nessa barriga. Se você puder, me avisa, pelo amor de Deus. Tá? Se pudesse ser agora. Agora. Fica aguardando o retorno seu. Obrigada. Pense num desespero. Não dá para esperar mais. Tadinha mesmo, né? Esse é o último caso que eu trouxe. É uma paciente que também é cólon catártico. A distensão abdominal, flatulência, dispneia, dispareunia, polaciúria e esvaziamento incompleto de bexiga eram as queixas associadas ao intestino constipado. Ela também fez 18 cirurgias para tratar a endometriose e ainda fez uma abdominoplastia, né? Então isso complicou bastante, né? Porque reduziu o tecido. Atualmente ela é acompanhada por um proctologista, por uma fisioterapeuta pélvica, por psicoterapia e por mim. O intestino dela não responde a medicamento, aspectos
o impacto da constipação intestinal é muito grande, é incapacitante. A frequência evacuatória dela é com 1 vez por semana, com síbalo e mesmo assim incompleta. Colonoscopia normal, a alimentação ela segue rigorosamente, academia e caminhada ela faz com regularidade, aspectos emocionais, ansiosa, depressiva, e ela tem uma preocupação com a mãe que está numa fase avançada de Alzheimer, e a conduta é hidrocolonterapia para recobrar os reflexos motores do intestino e a manutenção dela é quinzenal. E aqui ela relata um dia de sofrimento intestinal dela. Oi, doutor César. Quero tanto conversar com você. Tô precisando de uma lavagem, acho que com urgência, não sei. Eu tô de cama, doutor César. O intestino não funciona. E eu fui ficando de um jeito que eu não consigo comer nada. Parece alguma coisa parada na boca do estômago, assim, abaixo dos seios, assim, né? Sabe? Não é nas laterais, é no alto. Eu não sei o que eu tenho, não. Sei que eu acho que o intestino está preso demais. Esse Movilax a gente toma, daqui a pouco ele não dá mais funcionamento. Só a bolinha. Eu sei que hoje é domingo, mas eu não sei o que a gente pode fazer amanhã. 7 horas da manhã. Eu não sei, tô de cama mesmo. Dá para esperar. Desespero. Já intimando para o atendimento. E aqui é após o atendimento dela. É um outro áudio. Oi, doutor César, que alívio, viu? Senti assim, sair do inferno pro céu. Um alívio muito grande. Nossa Senhora. Que mal-estar foi passando com o decorrer do dia, só que eu estava muito fraca, né? Então, realmente, hoje eu passei o dia mais quieta mesmo, porque eu não conseguia, tinha muita energia não, mas muito aliviada, nossa. Meu Deus do céu, é outra vida, doutor César, é outra vida. Muito obrigada, viu? Tava pensando em fazer um esqueminha aí de 15 em 15 dias. Já deixar certo, né? Já deixa lá pré-agendado. E eu trouxe aqui algumas perguntas que são feitas dentro do consultório, que eu chamei de conceitos errôneos e verdades essenciais sobre hidrocolonterapia. Uma das perguntas é se a hidrocolonterapia vicia. Não, ela não vicia, porque a gente usa recursos na hidrocolonterapia que já fazem parte da natureza do intestino. Nosso intestino é sensível à pressão, a gente viu os mecanorreceptores, então a gente faz estímulos muito parecidos com que a ingesta alimentar faz no intestino. Então, o volume de alimento que está ali no prato, quando entra no intestino, gera uma pressão na parede intestinal, excitando os mecanorreceptores. Com a hidrocolon, a gente faz a mesma coisa. A gente usa um volume de água para estimular os mecanorreceptores e, assim, gerar o estímulo de evacuação. Então, a hidrocolon não vicia, muito pelo contrário, ela reabilita o intestino. Outro tema que é comum, se a hidrocolonterapia compromete a microbiota intestinal. Não, ela não compromete. Pelo contrário, a hidrocolonterapia, ela trata o terreno biológico para desenvolver uma microbiota saudável e ativa. Porque o natural, nas nossas evacuações diárias, é que 1/3 das fezes que a gente elimina é fungo e bactéria. É normal eliminar fungos e bactérias pela evacuação. Agora, a gente viu aqui a pessoa que passa 10 dias ou mais, né? Na semana retrasada, então, uma paciente que ela ficou 55 dias sem conseguir evacuar. Essa paciente, ela foi hospitalizada, ela ficou de cama, de tanta dor, de tanto desconforto, e essa constipação, ela é de inércia colônica, e só tinha um médico que conseguia fazer o acesso. Então, o médico conseguia fazer um acesso com uma sonda até a região, que era na flexura esplênica, e essa sonda ficava gotejando água, soro, para que ela conseguisse evacuar. E na última tentativa, ela ficou 36 horas internada para fazer esse procedimento.
e dependendo do atendimento que era do médico coloproctologista, né, que é o especialista. Então, então existe esse procedimento, né, que é um gotejamento, mas que é muito demorado, e existe o recurso da hidrocólon, que é muito mais breve e a gente consegue alcançar o intestino. Então, no intestino que passa por 10 dias ou mais sem evacuar, a microbiota ela vai estar completamente comprometida, porque ela não consegue renovar. E a gente sabe que a microbiota, ela nociva, ela chega a produzir 70 tipos diferentes de toxinas, e essas toxinas elas podem entrar em contato com a corrente sanguínea e predispor a várias doenças. Então, a microbiota ela é beneficiada pela hidrocolonoterapia, como a gente viu naquele vídeo que eu passei, da hidrocolonoterapia na prática, que o procedimento vai alcançando regiões altas do intestino e retirando aquela microbiota nociva, e logo em seguida a gente entra com a probiótico terapia via oral, para que a gente desenvolva um ambiente ali saudável. Eu mostro ao meu paciente que os probióticos via oral, eles vão entrar no intestino delgado, que é um berçário de microbiota saudável, porque ali só tem bolo alimentar. Então, a microbiota ela vai multiplicar em número no berçário, que é intestino delgado, são 8 metros de intestino antes do grosso, e à medida que ele vai multiplicando em número em delgado, ela começa a entrar em intestino grosso, que está sendo tratado pela hidrocolonoterapia, e assim a gente vai eliminando a microbiota nociva e já entrando com a microbiota saudável. Então, a hidrocolon ela é um recurso que favorece o desenvolvimento da microbiota saudável. A hidrocolonoterapia desidrata, é comum também ouvir. Não desidrata. Muito pelo contrário também, porque a gente usa água extracorpórea para reabilitar o intestino, para estimular o intestino. A gente não usa nenhuma reserva hídrica do paciente para tratar o intestino. Então, o paciente não perde água. E, na verdade, o paciente ele é hidratado, porque a gente coloca água no intestino, que é hidrófilo, aí essa água entra em contato com a corrente sanguínea, através da parede intestinal, vai para as células, essa água enxágua todas as células, traz as impurezas celulares para a corrente sanguínea de novo, a corrente sanguínea vai para os rins e rins bexiga. Então, é comum os pacientes, antes de começar o procedimento, urinar, acabou o procedimento, ele urina novamente. Então, esse é um dos sinais de hidratação. E aqui eu trouxe para vocês a hidrocolonoterapia na prática, o que acontece dentro do meu serviço, para a gente ter uma ideia do que é a terapia mesmo, né? Algumas pessoas podem estar tendo contato pela primeira vez com esse tema. Então, o que acontece na prática é assim. Aqui é uma paciente que tem inércia colônica. Aqui existem manobras específicas para a gente gerar esse tipo de movimento. O paciente tem o conteúdo intestinal sendo eliminado. Esse intestino dela não tem uma resposta normal. Ele é um intestino que já foi feito cirurgia. Ela tirou 40 centímetros de intestino do cólon sigmoide, uma parte do reto, porque ela não conseguia fazer uma evacuação normal. Isso chama colectomia parcial. Então, o que esperava era que, retirando essa parte do intestino, ele fosse ter uma resposta normal, e não teve. Tá? Então, esse é um dia de tratamento dessa paciente que não consegue ter evacuação espontânea. Ela tem uma inércia colônica. Esse é a mesma paciente em outro dia de tratamento. Ela tem dificuldade de evacuar o cólon distal, que é o cólon direito, e o cólon transverso. Existe uma desmotilidade importante nessa região. Eu atendo também pacientes que passam por tratamento psiquiátrico ou que sofrem efeito colateral de medicamento, então o intestino não responde. Então, eles passam a ter um outro sofrimento, que é o intestino. Então, aqui é uma evacuação também que traz um alívio expressivo para o paciente. Sim, desintoxicação medicamentosa é maravilhoso, né? A gente
consegue eliminar resíduos que deveriam sair espontaneamente, mas não conseguem ser eliminados, né? Então, aqui a gente potencializa essa capacidade. Sim. Alzheimer, Parkinson, a gente tem no serviço pacientes com essas patologias. Aqui, outro tema interessante é os pacientes que, durante a terapia, eu percebo que em alguns momentos eles não conseguem evacuar. Estão com o intestino travado. E aí eu começo a estimular a falar, né? Eu pergunto se existe alguma coisa que está angustiando, que está preocupando. E é muito comum, quando o paciente ele começa a falar, começa a colocar para fora, começa a falar das suas dores emocionais, o intestino também começa a funcionar. É bem interessante isso. À medida que vai colocando para fora, por cima, vai colocando para fora, por baixo também. Aqui é uma paciente com inércia colônica. Essa paciente também teve indicação de colectomia. Essa foi a indicação de colectomia total, porque ela já tem 42 anos de idade e ela não consegue ter uma evacuação espontânea. Ela usa medicamento, enfim. Aqui, a gente está usando a hidrocolon como uma terapia de suporte para estudando outras possibilidades terapêuticas que não sejam uma cirurgia radical, que é a retirada total de intestino grosso. Essa paciente é um preparo para videocolonoscopia. Então, eu faço assim, um desembrutecimento do intestino retrógrado para que o preparo anterógrado seja mais confortável e facilitado para o paciente. Essa paciente, ela faz ozonioterapia também, durante o procedimento. Aqui é uma paciente que estava com constipação intestinal crônica, e a ozonioterapia, a gente passou a seringa ali, eu tenho o gerador de ozônio, então eu coleto o ozônio na seringa, e após o procedimento, que eu já estou com o reto tratado, já estou com o intestino disposto no ponto certo de fazer a ozonioterapia, aí eu entro com a ozonioterapia direto já no kit descartável do procedimento. Então, eu já tenho acesso ao reto, eu aproveito e já faço a ozonioterapia. Aqui é uma paciente que o intestino dela é muito preso, e pior ainda quando viaja, então faço preparo do paciente para a viagem, então eu faço o atendimento antes e depois da viagem. Aqui é um outro vídeo. Eu atendo também pacientes com megacólon chagásico, né? É um intestino que também não consegue fazer uma evacuação adequada. Então, tem pacientes que, para o megacólon chagásico, eu falo que a hidrocolon é como um marca-passo de intestino, assim como o cólon chagásico, o coração chagásico precisa de um marca-passo, alguns intestinos chagásicos também precisam de marca-passo. Então, é um procedimento que traz um alívio e qualidade de vida para o paciente que tem essa queixa. Sim. Sim, a Chagas pode acometer coração, esôfago e intestino grosso. Esses 3 órgãos. Então, o cólon chagásico tem essa dilatação do cólon. Ele perde, o cólon chagásico ele dilata e perde o seu poder contrátil. Em algumas pessoas, essa contratibilidade não acontece. Em outros, acontecem parcialmente. Porque eu atendo o paciente no consultório com doença de Chagas, tá? Sim. E a medicação, o anestésico, tem que ser tudo especial, porque a pessoa já chega no sistema nervoso praticamente, e eu nunca notei o fato do questão, e ela é gordinha, ela sente toda distendida, ela reclama. Eu acho que é a maior indicação para fazer o hidrocolo. É perfeito. Quer dizer, eu nunca liguei e também agora passo a ter uma visão diferente.
porque para atender no consultório tem que estar com autorização do cardiologista, tem que estar bem, porque eu trabalho com a parceria com um cardiologista lá, e principalmente que ele faz geriatria. Então, eu todo dia tenho uma pessoa de 70, de 60. E aí, justamente, quando ele fala, já põe lá, tem chagas, assim, 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 o meu procedimento tem que ser aquele. Mas eu nunca pensei que podia apresentar as toxinas em nível de intestino. Sim, o cólon chagásico, ele apresenta 2 evacuações por semana, ele passa de 10 Ela dias. reclama disso, ela não consegue ficar sentada mais que meia hora no meu consultório. Com ela certeza. vive deitada. Aham. É porque o desconforto provocado pela retenção, ainda mais no megacólon, chama megacólon chagásico, é muito grande. Então, quando o paciente senta, ele senta sempre mais no espaldar, assim, para abrir. Eu tenho né, que um descer espaço. mais a cadeira do que o normal para atendê-la. Com certeza, porque é um intestino que é extremamente desconfortável. Não cabe aquele cólon dentro daquele abdômen, então ela tem que ampliar o Eu espaço. pensei que era em questão só do coração no tórax ou por qualquer outro sistema, mas aí não. Então, quer dizer, na verdade, é o intestino. É o Sobe intestino. o diafragma, Isso. atrapalha toda a respiração Sim. dela, não é só o coração. Então. E certamente ela tem sofrimento dos órgãos pélvicos. É como aquela paciente ali, ela chegou lá no início, que ela chegou a ter uma histerocele. Né? Ela herniou o útero por causa daquela compressão exagerada que existia do megacólon chagásico na cavidade pélvica. Então, o útero não conseguiu ficar dentro da cavidade pélvica, ele foi expulso. Né? Então, isso acontece com útero, com vagina, com bexiga. Essa turma pélvica toda sofre com um cólon assim. Muito obrigada. Por nada, é um prazer ter a sua participação. Essa paciente tem a constipação intestinal crônica, né? Então, ela que é um dia de tratamento, tá? A gente consegue fazer isso, colocar o intestino para funcionar. Com a presença do espéculo, a gente não tem a ação do ânus, então a gente consegue ter livre acesso ao intestino e, assim, gerar uma evacuação assistida. A gente consegue trazer toda uma dinâmica para o sistema digestório a partir de estímulos do mecanoreceptor. Esse aqui é a mesma paciente em outro momento do tratamento, no mesmo dia de atendimento. Então, é um tratamento onde a gente vai estar usando o biofeedback de pressão, excitando os mecanoreceptores para que haja uma reabilitação da musculatura colônica. Muito bem. Então, é isso que eu preparei para vocês. Preparei com muito carinho. É tudo que eu vivo dentro da clínica e o meu objetivo é inspirar vocês para que vocês também tenham esse conhecimento, esse interesse de buscar mais sobre hidrocolonterapia, porque é um alívio para o sofrimento intestinal, prevenção de doenças e longevidade saudável. E eu quero que vocês se sintam amados por todo esse cuidado, esse carinho que eu trouxe de conhecimento para vocês e que vocês também possam se sentir inspirados a serem respostas para os seus pacientes. Gente, e fazer essa palestra demanda muito trabalho. Então, quando ele falou que fez isso, que vocês se sintam amados, é uma verdade mesmo, né? Porque eu puxei o César para a Elaine, eu não tenho tempo, mas você tem que vir, as pessoas têm que te ouvir, porque o trabalho dele é sensacional, é emocionante. Você é realmente uma grande inspiração para os profissionais de hidrocolonterapia. Vocês têm perguntas? Eu tenho. Ela fala sobre a questão das contraindicações. Você já começou algum caso que você teve, principalmente doença de Crohn? Sim.
você começou a fazer a terapia e correu o risco de acontecer e você tomar providência ali ou conseguiu ter um controle? Porque o que ela fala é muito importante, tá? Sim. É você saber a contraindicação e se o paciente vai te contar, porque muitas vezes o paciente oculta do profissional o seu problema fisiológico. Apesar de que você faz a anamnese, você pega, mas ele não quer te contar que ele é uma pessoa doente. Sim. Né? Então, eu te pergunto, o que você sentiu na hora e como você tomou essa providência? A anamnese serve para isso, né? É aquele olhar do alfaiate que eu trouxe, né? É com um olhar respeitoso. Na anamnese, eu deixo o paciente muito livre e eu faço uma audição passiva para eu saber até onde eu vou conseguir alcançar esse paciente e até o quanto ele está querendo ser verdadeiro comigo. Então, durante a anamnese, eu deixo o paciente ele se entregar, né? E com isso me faz ter uma clareza de onde eu vou pisar. Então, na consulta, eu mostro para o paciente que ali é um mapa que a gente está definindo por onde a gente vai andar. E todos os pacientes que eu começo, todos, especialmente os pacientes que trazem uma história mais complexa, eu começo com o pé no freio. E aí, com as mãos habilidosas, com treinamento, com sensibilidade, com a técnica apropriada, a gente consegue trabalhar com uma margem gigantesca de segurança. E à medida que o paciente ele vai percebendo as melhoras, eu também vou conhecendo até onde eu posso ir no paciente. E aí eu consigo entregar uma terapia gradativa e progressiva para alcançar o resultado completo. Então, não, nenhuma intercorrência. Nesses 23 anos e mais de 52 mil atendimentos que eu fiz, sim, nenhuma. Porque a terapia, ela consegue ser muito segura. Tá? Sim, me dá clareza e segurança do procedimento, do início ao fim. E apesar de eu já ter toda essa experiência, invariavelmente, depois do primeiro dia de atendimento, eu sempre pergunto para o paciente, tem uma mensagem já pronta no celular, como ele está se sentindo após o primeiro dia de atendimento. Ou seja, ele acaba o atendimento e eu termino o atendimento dele, não termina a hora que ele sai do consultório. 4 horas ou 5 horas depois, eu estou com ele novamente. Então, eu tenho controle da evolução do paciente desde quando ele começa a terapia até o final. Sim. Aham. O Ido vai te dar uma resposta em relação ao tratamento, porque não adianta eu só tratar na boca. Aham. Tá? Não vai adiantar. Eu venho buscando, nesses 43 anos de profissão, como venho fazendo, dar a melhor qualidade. Porque não adianta você ser só curativo aquilo na hora. Sim. Você tem que buscar uma orientação para dedicar para o outro profissional que Sim. vai fazer. Porque o que vem para mim já foi em tudo quanto é lugar e falar, vai lá na estomatologista que ela vai te dar. Não vai te dar segurança, porque se um gasto não apresentou, não conseguiu fez uma endoscopia, não tem H. pylori. Se vai ao otorrino, porque sente o refluxo, e assim vai indo. Vai lá aqui, o estomatologista, eu também não vou estar na mesma situação. Eu vou fazer paliativo, vou remover temporariamente aquela candidíase na boca, vou fazer medicação, vou fazer o paliativo estomacal, mas não vai trazer resultado final. Sim. Tá? Então, você tem que ligar que vai daqui, que tudo começa pela boca. Sim. Tá? Tudo começa pela boca. Que a resposta do seu organismo está na boca. Sim. Tá? O estado de estresse, você pode reparar que a pessoa está com estresse, ele tem um problema lingual terrível, não consegue se alimentar, ele apresenta... Vai ter tudo, alteração da ardência. posição dos dentes, né? Os Sim, dentes vão... postural, a pessoa chega toda arcadinho ali, porque tudo começa na boca. Mas eu Sim. não tenho definição, porque eu só sou dentista.
Aham. E a estomatologia é relativo. Tá? Sim. Então, eu acredito piamente que, com isso, a gente possa unir forças para poder melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Eu costumo falar, né, que o meu paciente, ele passa por essa avaliação. Sim. Ele vem vindo lá de trás com 10 mil problemas, há 20 anos com o médico passando medicação e até chegar a esse fato. E aqui, quando passa no César, eu falo que é uma parte do tratamento. E como eu citei lá no slide anterior, o médico, o nutricionista, o psicoterapeuta e o dentista está dentro do atendimento. Né? Muito bem. Muito obrigado. Maravilhoso. Mas acho que a gente tem mais perguntas ainda, né? Bom, primeiramente, obrigada por ter vindo compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito E uma obrigado. dúvida. Sim. No momento que você faz a hidrocólon, é necessário fazer massagem no abdômen do paciente? Sim. Na verdade, eu chamo de manobras. Existem manobras específicas, que elas têm diversas manobras que são assim orientadas para gerar os estímulos que favoreçam a entrada da água, para estímulos que favoreçam a eliminação da água com os resíduos, redução de tensão, ou que eu quero, naquele momento, provocar movimento. Então, existem manobras específicas, controladas, para gerar as evacuações intestinais. Obrigada. Assim. Boa tarde, doutor César. Boa tarde, querida. A fisioterapia agradece muito pela entrega de tantos resultados. Muito bem. Acho que a gente está muito feliz aqui, assim, ontem, com a questão do hidrogênio, e quem não conhecia esse tratamento, acho que também hoje muito feliz com essa entrega. Sim. Eu esperei ver se ia ter algum caso relacionado a H. pylori. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência junto com a ozonioterapia. Eu sou ozonioterapeuta, não trabalho com hidrocolo ainda. Ainda. E aí eu tenho um paciente que tem essa queixa, já que tem as úlceras de estômago, e a gente sabe que tem esse acometimento intestinal. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer no H. pylori. Olha, assim, lá no meu serviço, quando chega um paciente com H. pylori, eu não tenho um protocolo específico de ozonioterapia para H. pylori. Eu confesso que eu tenho um olhar bem voltado para a reabilitação da função motora intestinal. Então, quando tem esse tipo de queixa, eu também encaminho para uma colega ozonioterapia ou para um gastro para estar ajudando a gente nesse processo. Ok. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Oi, doutor. Aqui. Sim. Boa tarde. Obrigado pelas informações. Não sou um dentista. Sim. E eu gostaria de saber a relação, eu não entendi muito bem, a relação do bruxismo com essa parte do intestino. Sim. O senhor poderia me explicar um pouquinho melhor? Sim. O que eu observo no meu serviço? Muitos pacientes, especialmente os que sofrem de ansiedade, eles trazem uma tensão para a mandíbula e muitas das vezes chega a gerar um sofrimento na ATM. É verdade. E como eu sempre avalio a questão proctológica, na consulta eu pergunto sobre bruxismo, sobre tensões, dor de cabeça, e à medida que ele vai respondendo sobre bruxismo, eu já venho com a pergunta se tem hemorroida ou fissura anal. E normalmente, doutora, tem uma relação direta, existe uma incidência grande do bruxismo relacionado à hemorroida. Então, assim, essa tensão que existe aqui é transferida para o reto e ânus. Tá? Então, comece a observar mais. Isso, comece a observar, porque eu fiz essa tríade, né, de bruxismo, ansiedade e hemorroida, porque eu estou começando a fazer uma análise para documentar isso. Legal. Então, quando o paciente passar lá por ti, eu vou perguntar. Isso, pergunta se tem
algum sofrimento hemorroidário, ou como é que é o ritmo do intestino. Porque é comum pacientes que têm esse tipo de queixa ter uma evacuação ou irregular, ou com baixa frequência, ou até com uma grande frequência, 4, 5 vezes ao dia, mas evacuações incompletas. Então, o paciente vai 4, 5, 6 vezes ao dia e termina o dia com a sensação de não ter esvaziado o intestino. Porque o volume evacuado, somando essas idas ao banheiro, não gera uma evacuação completa. E aí, sobre o tratamento do bruxismo, o senhor não... Aí eu encaminho para dentista, que realmente não tenho habilidade para isso. Sim. Então, eu peço para avaliar, porque certamente vai ter comprometimento da ATM, o desgaste dos dentes. Sim. E também vai atrapalhar a mastigação. Com certeza. Né? Se o paciente ele não mastiga bem, ele não consegue se nutrir bem. Ele até se alimenta, mas a nutrição fica comprometida. Então, peço para o dentista. E não, compromete o sono. E claro. Compromete o sono. Ah, sim, sem dúvida. Né? Vai ter um sono comprometido. Né? É aqui? Muito grande. Eu vou começar a observar postural, e vou pode notar. Oi? Eu vou começar a observar meus pacientes. Eu tenho bastante com bruxismo. Ah, muito bem. E aí eu vou perguntar, sim. Isso, vai ser Obrigada surpreendente pela a resposta. explicação. Eu que agradeço. Doutor César, Sim. chegou a minha vez. Ah, que bom. A respeito dessa questão do bruxismo, existe uma teoria dos esfíncteres que é de uma médica israelense, e eu trabalho com isso, que todo musculatura em esfíncter. Então, toda musculatura, quando você tem uma musculatura muito tensa, em esfíncter, você pode afetar todos os outros do corpo. E a gente tem muitos esfíncteres no corpo todo. Então, eu uso na hidrocolo também essa questão para relaxar, com o esfíncter dos olhos, o esfíncter da boca, o esfíncter das mãos. Então, é super interessante observar essa teoria. Sim. Tá? Bom, mas a minha questão não é essa. A minha questão é o seguinte. Você já teve alguma questão com o Ozempic? Porque você falou das substâncias, etc. Né? Uhum. E eu, ultimamente, peguei 2 pessoas com o cólon anestesiado, assim, parou. Sim. Né? Por causa de Ozempic. Uhum. Já aconteceu? Sim. Atualmente, eu estou com uma paciente que ela usou Ozempic por muito tempo e isso gerou uma pseudinércia colônica. Né? Ela tem muita dificuldade de evacuar. Agora que ela está começando a melhorar os sintomas e começou a normalizar a frequência evacuatória, mas tem um impacto grande do Ozempic sobre o intestino. Porque normalmente são 15 dias, de 12 a 15 dias, e depois aquilo se refaz. E a última, além do intestino, ainda ficou com a musculatura da bexiga paralisada. Então, era um extravasamento. Então, aí foi um corre-corre, e a hidrocolo não ajudou em nada, absolutamente, e teve que ir para o hospital mesmo. Mas, por si, isso, o efeito foi passando. Sim. Eu não tive atuação nenhuma, nem consegui. Uhum. Né? Essa paciente, ela passou um período, né, usando o Ozempic, ela não parou de usar, mas chegou um momento que os sintomas intestinais ficaram insuportáveis e ela passou a fazer hidrocolo regular para que conseguisse ter uma evacuação. E o mais interessante é que foi uma aplicação. Olha só. Então, essa paciente ela não quis abandonar o Ozempic e foi até o final da terapia que ela tinha proposto. Né? E agora que ela começou a normalizar o intestino e não está precisando de suporte. Muito obrigada. Eu também sou da saúde da mulher, dessa área, mas você ampliou isso assim 10 vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, querida. Obrigado mesmo. Oi, agora chegou minha vez, né? Obrigada pela entrega, foi muito gostoso poder ouvir você. Que pena que você mora longe, podia morar aqui em São Paulo para a gente perturbar, né? A minha pergunta ela não é clínica, eu queria entender, não sei se você ou a própria coordenadora do evento que pudesse falar a respeito do empreender com a colonoterapia, certo? Algo sobre isso, certo?
A minha colega queria falar alguma coisa aqui também, eu vou falar por ela, tá? A relação entre o bruxismo e para os parasitas. Eu também sou psicoterapeuta e é bem importante entender que as pessoas que têm problemas intestinais têm problema de controle muito grande e muita dificuldade para entregar. Então, é difícil tirar o que está lá dentro, né? Então, vale a pena que todas essas pessoas sejam também acompanhadas pelos terapeutas. Sim. Certo? Obrigada, viu? Perfeito, obrigado. Então, só complementando aqui, é que os nossos antepassados davam antiparasitário quando a gente rangia os dentes. E isso resolvia. Então, eu acho que hoje a gente está colocando uma placa de bruxismo e deixando os parasitas aí, escondidos. Oi, boa tarde, doutor. Boa tarde, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua entrega aí para a gente. E eu estou, assim, esses dias todos do Congresso buscando tirar uma dúvida, porque eu estou com uma paciente de 79 anos que disse que ela é renal crônica e ela já falou que o médico disse para ela que se ela for em qualquer emergência, ela começa a hemodiálise. Mas na avaliação dele ainda dá para esperar, é toda medicada e diabética por conta da renal, tem várias outras patologias, tudo controlado. E aí a pergunta você já fez essa hidrocolon em paciente renal crônica? Não, nunca fiz, porque é uma contraindicação. Sabe por quê? Porque como a gente vai usar água no intestino, sim, essa água ela vai ser absorvida de uma forma muito rápida. Então, se essa paciente não tem rim para eliminar essa água absorvida, a gente vai ter uma complicação. Então, o renal crônico, a insuficiência renal é uma contraindicação para a hidrocolonoterapia. É uma contraindicação absoluta, não é relativa. E essa paciente renal, até o enema de café seria contraindicado? Sim. Sim, por conta dessa absorção do rim, né? Dessa deficiência. O enema ele vai estar chegando no reto, onde tem uma absorção muito grande, né? Precisa, se for fazer, tem que ter um controle, um cuidado muito grande para que não haja uma absorção hídrica além do que esses rins dão conta de suportar. Realmente precisa de uma avaliação criteriosa para que a gente, no desejo de ajudar, a gente não acrescente mais uma complicação para ela. Sim, então, assim, no caso você falou que existe a possibilidade, então, de fazer, mas com um cuidado muito maior no enema. Sim, porque o enema é uma irrigação bem baixa, né? Você está fazendo ali no reto. Sim, né? Então, é um procedimento que tem que ser feito com muito critério, né? E de preferência de uma forma breve, porque se ela estiver com obstrução de saída, se ela estiver com dificuldade. Muita dificuldade. Ela disse que há anos ela tem uma prisão de ventre. Pois sim. Que ela passa muito tempo, come e não sabe. E ela tem uma obesidade, tem uma circunferência de abdômen extrema. Sim. E ela diz, não sei, eu preciso de ajuda. Ela falou, ninguém consegue me ajudar, Deus, eu preciso de ajuda. Sim. Eu também sou físio. Sim. E fico muito honrada de ter um físio aí falando sobre isso, com tanto sucesso, né? Então, assim, eu fiz um enema nela e teve um início, um estímulo, mas eu fiquei muito preocupada. Eu confesso que eu fiquei muito preocupada. Aí eu falei, quando eu voltar de lá do congresso, eu fiz uns 2 dias antes de vir para cá e estou sempre falando com ela. E ela falou que está bem, mas eu falei, quando eu voltar, eu vou ter alguma direção, alguma outra direção para te ajudar. Sim. E aí eu realmente me sinto assim, meio que, não sei saber como ajudar, um pouco mais do que eu já tenho feito por ela. Uhum. A gente que é fisioterapeuta, a gente tem uma dedicação, um comprometimento com o alívio, o bem-estar, né, do paciente. Então, procedimentos como esse, o enema, ele precisa ser feito com muito critério.
né? Especialmente controlando o volume, né? E o tempo de permanência desse líquido no reto, né? Então, por exemplo, se você injeta ali, talvez com uma sonda, um volume de uns 60 ml, né? A gente sabe que isso não vai gerar uma complicação muito grande. E aí o risco-benefício ele começa a ter uma relação que pode ser controlada, né? E possa trazer um alívio, especialmente da obstrução de saída, né? Então, assim, a minha recomendação é que você faça sempre uma avaliação do volume miccional, como que ela está eliminando o líquido naquele dia, se ela tem edema, o quanto que ela está inchada ou não, né? E a partir daí você faça esses procedimentos de alívio de reto de uma forma bem controlada, com baixíssimos volumes, para que ela consiga ter essa ampola retal esvaziada, um pouco de estímulo de contração intestinal, e para que ela tenha um alívio do esvaziamento. Eu sei o quanto que é desconfortável e até compromete mais ainda a função renal um intestino assim, né? Porque o intestino constipado ele vai sobrecarregar o fígado, os rins, o sistema linfático, pulmão e pele. Então, como a gente já tem um intestino desse jeito, né, com esse nível de sofrimento, é muito difícil a gente fechar os olhos e falar assim, puxa, eu não vou fazer nada por ela. Né? Então, você pode estender a mão dessa forma. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma pergunta. Cabe mais uma? Só mais uma. Eu tive uma ideia aqui que depois eu vou falar para vocês. Cíntia, só dando mais clareza, porque a colega acrescentou aqui, que é muito importante. Desculpa. Sem problemas. Que ela disse uma coisa importante aqui para complementar sobre o enema, que existe o enema de eliminação e de retenção. Então, a gente tem que focar no enema de eliminação, porque o de retenção vai complicar realmente. Obrigado, querida. Não, o enema de café é o enema de retenção, que as pessoas ficam 15 minutos. Então, está querendo dizer que tem que entrar e já só para servir para para um estímulo aí para eliminação. Exato. Então, boa tarde. Aqui. Isso vai acabar entrando na minha pergunta, porque aqui está se falando muito sobre a prisão de ventre, né, da retenção das fezes e tal. E eu já ouvi falar em alguns lugares que a prisão de ventre e a diarreia têm relação direta. Eu acredito que seja pela desbiose mesmo, mas eu gostaria de saber, já que hoje é o meu primeiro contato com a hidrocólon, qual é o efeito que se essa terapia pode ajudar essas pessoas que sofrem dessa disfunção, no sentido de, em alguns momentos, tem prisão de ventre, outros têm diarreia, e às vezes fica tempos e tempos com muita diarreia, depois fica mês sem evacuar e por aí vai. A hidrocólon ela ajuda muito esses pacientes. Primeiro, a gente tem que ver qual o motivo que está provocando as diarreias. Por exemplo, se for uma síndrome de intestino irritável, que vai oscilar entre diarreia e constipação intestinal. Em momentos, na fase de diarreia, a gente consegue, com a hidrocólon, reduzir e até cortar esse período de diarreia, porque com a hidrocólon a gente consegue potencializar a capacidade desse intestino eliminar o que ele está tentando eliminar. Por quê? E com a vantagem da gente usar uma água extracorpórea. Então, se o intestino está tá nesse ritmo acelerado de funcionamento, porque está inflamado, que está irritado, ou que houve uma agressão por um fungo ou alguma bactéria, algo que está agredindo esse intestino, a gente, com a hidrocólon, a gente vai potencializar a diarreia, ou seja, a gente vai ajudar esse intestino que já está no mecanismo de defesa. A diarreia é um sistema de proteção do intestino. Então, a gente vai colocar água nesse intestino de forma controlada para que a gente consiga ajudar esse intestino a eliminar o que ele já está tentando fazer.
E assim, poupar a água do próprio organismo e ajudar esse organismo a ter o ritmo dele normalizado. Então, com a hidrocolon, a gente trata também os pacientes de diarreia aguda e diarreia crônica. Eu atendi um paciente que ele tinha diarreia há mais de 2 anos. Ou seja, o organismo dele tentando eliminar um agente agressor por mais de 2 anos e não conseguia. Por 2 anos ele tinha 6 episódios de diarreia em média por dia. Com a hidrocolon, esses episódios foram diminuindo, chegou um momento que ele só tinha 2 evacuações por dia. Daqui a pouco ele passou a ter as suas evacuações com as fezes sólido-pastosas. Ele falou que foi a melhor experiência que ele teve nos últimos tempos foi evacuar umas fezes normais. Porque com a hidrocolon a gente aumentou as chances desse intestino eliminar o que ele não conseguia eliminar espontaneamente. Aqui, doutor. A última pergunta. Vamos lá. Eu sou nutricionista, eu trabalho com cirurgia bariátrica, eu preparo os meus pacientes para o pré e para o pós. Eu tenho muitos pacientes de Crohn, problemas intestinais. Eu gostaria de saber o seguinte, muitos pacientes me procuram dizendo que fazem o flitinema, né? E tem um problema muito sério que eles não conseguem segurar as fezes, tá? Que isso, o tanto que usou, eles não conseguem segurar. A minha pergunta é, quando eu faço o seu tratamento, você já teve algum caso que a pessoa não consegue segurar? Sim. Quando você fala que não consegue segurar, é uma assim, incontinência fecal. Isso, mas uma incontinência fecal, você está falando devido ao flitinema, é isso? Em consequência do flitinema? Isso, tanto que fez, e a queixa desse paciente depois é isso, e ela se tornou, como mudou por uma evacuação por muito tempo, ela se tornou com, tipo, intolerância à lactose, mudou a função intestinal, a absorção dela, e agora ela tem alergias alimentares referente à evacuação que ela teve por um período muito grande de tempo. Então, são 2 perguntas. Uma é se eu vou ter alguma coisa... Após fazer um tratamento, por exemplo, acabou o tratamento, meu intestino voltou, eu vou segurar, eu vou ter meu comportamento normal do meu intestino, por exemplo, eu não vou ter... Se eu tossir... Estou entendendo. Acho que deixa eu ver se eu estou te acompanhando. Porque existe a incontinência fecal. Sim. Né? Se a hidrocolon pode gerar uma incontinência fecal? Sim. Sim. Bom, então, eu já atendi pacientes assim, com incontinência. Né? A incontinência é um fator que compromete um pouco o desenvolvimento do procedimento, porque eu preciso de um esfíncter anal competente, porque é comum, com a hipotonia esfincteriana, em alguns momentos ter um vazamento. Para isso, a gente usa uma proteção para que não tenha nenhum embaraço para o paciente, eu faço o procedimento do início ao fim, bem sequinho. Né? Só que o tratamento ele começa a ficar mais limitado, dependendo do grau de hipotonia esfincteriana. Agora, então, isso é uma resposta. A outra resposta é sobre o acesso do esfíncter anal interno com um espéculo se gera a incontinência fecal. Isso não acontece, isso não gera, porque não tem nenhum tipo de lesão motora. Depois. Isso, fez todo o tratamento, iniciou e terminou. Aí, depois do tratamento, o paciente continua com a sua capacidade esfincteriana preservada. O tratamento, após o tratamento, ele não tem nenhum tipo de perda de capacidade esfincteriana. Permanece ao normal. O espéculo ele entra, fica parado ali no ânus e o ânus fica contraído. O esfíncter anal interno é um dos músculos que ficam contraído o tempo inteiro, né? Então o esfíncter fica contraído. Passaram 35 minutos, 40 minutos,
do procedimento, o espéculo é retirado e o ânus, o esfíncter anal interno, ele fica com a contração preservada. Ele não fica frouxo por causa disso. Não tem nenhum tipo de lesão neurológica para incapacitar a atividade do esfíncter anal interno. Tá? Desculpa, obrigada. Deixa eu só fazer duas colocações sobre isso. A primeira foi isso que nos levou a optar pela hidrocólon, que se chama sistema fechado, porque a cânula, exatamente isso que ele falou, ela preserva o esfíncter, diferente do sistema aberto, que são explosões, aqueles jatos de eliminação. Aí a pessoa vai fazendo isso. Então, aqueles jatos de eliminação, imagina isso, por 35 a 45 minutos. Isso não acontece no sistema fechado, que é o sistema que nós trabalhamos, né? Mas tem uma outra coisa que é muito interessante, que tem um estudo científico, que eles mostraram pessoas com câncer retal e que passaram por uma cirurgia de retirada, né, de uma parte, na última porção do intestino, mas que foi preservado, o esfíncter retal foi preservado. Nesse caso, com a preservação, ainda com a preservação, as pessoas voltavam incontinentes, né? Foi preservado, claro, porque se não é preservado não tem mais jeito, mas tinha feito a cirurgia para a retirada do tumor e o esfíncter retal estava preservado. E o que aconteceu? Começaram a fazer lavagem intestinal. E as lavagens intestinais restabeleceram a continência. As pessoas que saíram da cirurgia com incontinência retal, elas tiveram a continência restabelecida. Então, eu não vejo realmente possibilidade disso acontecer. Agora, nós estamos falando de uma pessoa obesa, nós estamos falando de uma pessoa que já tem um histórico, né? Então, você falou de intolerâncias alimentares, esse quadro certamente não foi promovido pelo Freitinema, né? Assim, todo o processo dela enfim, ela te questionou sobre isso, se poderia ser. Uhum. Claro. Mas é isso, o que a gente tem de experiência, e, inclusive, isso é muito interessante, que é um estudo científico mostrando os benefícios das lavagens intestinais em pessoas que retomam após câncer retal, né, de cirurgia, e para ajudar a restabelecer essa continência fecal. É que fui procurada por uma paciente, ela fez uma cirurgia, ela tirou uns centímetros do reto, e nessa cirurgia deu uma fístula deu uma fístula entre o intestino e a bexiga. E tanto é que na urina saía fezes, e ela queria fazer o tratamento, o de ozônio. Só que a anemia muito alta, a ferritina baixa, e eu não fiz esse tratamento. No caso, também não, né? Porque ela tem uma fístula, né? Não, uma fístula, não tem jeito. Nós recebemos, né? A gente chegou a ter uma pessoa que chegou lá também, quando a gente atendia ainda, e nós, sinto muito, a gente não pode Teria que fazer ajudar, a cirurgia de reparação primeiro, porque é muito complexo, né? Ela está com fezes indo já para a bexiga. Então, enfim, fiz corretamente, não atendi. Não tem jeito, tem que fechar fazer o tratamento fístula, direito. que é a comunicação, tem que Isso. fechar isso primeiro. Depois, porque o intestino tem que estar fechado. A gente não pode ter nenhuma possibilidade, né, de comunicação com outro órgão. Então, fizemos correto. Perfeito, muito Obrigada. bem. Parece tudo isso. Doutor César, parabéns pela palestra. É um prazer enorme conhecer você pessoalmente. A gente vem conversando muito pelo WhatsApp. Eu acho que os primeiros contatos dos nossos palestrantes foi por mensagem. Muito obrigada. Cíntia, viu? Parabéns, riquíssimo o seu conhecimento aqui. Compartilhou e interagiu a palestra. Eu acho que isso é um congresso rico, né, gente? Um workshop onde a gente pode trocar experiência, trocar nossas dúvidas, né? Os colegas com várias dúvidas trazendo reciclagem, tentando levar uma solução para o paciente. É isso que move a gente fazer um congresso como esse. Parabéns, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Eu me coloquei no seu lugar e muitas vezes eu ficava imaginando a sua frustração de em algumas coisas saírem do seu controle, né? Mas hoje a gente está aqui passou, né? Com tanta essa riqueza daqui, passou, né, sonho. gente? Até esqueci que aconteceu. Maravilha, muito bem. Muito obrigado, Cíntia. Eu que agradeço. Olha, eu tive uma... Calma aí, gente, espera aí. Eu tive uma ideia aqui. Eu até não falei com a Elaine, mas a cabeça vai pensando, né? A gente montar um grupo do congresso e a gente começar a trocar experiências, que eu acho que isso vai enriquecendo, a gente vai trocando, a gente vai vendo quais são as dificuldades, o que vocês estão procurando, o que está vindo para vocês,
E a gente do corpo científico, eu me incluo nisso, né? Porque eu, né, não vou ter jeito, acho que eu não vou ter que sair mesmo dos congressos, mas de poder ajudar vocês, a gente poder entender também, porque uma coisa a gente vinha assim, quando um palestrante ele se propõe a dar palestra, gente, é incrível, porque assim, eles estudam muito, eles vão procurar artigo, então eles também se preparam para vir para dar o melhor, eles se doam para vocês, como vocês se doam para os pacientes. Então, isso é uma troca para a gente. Então, isso que acontece é rico, né? Isso que é importante, é esse conhecimento. Então, eu vou pedir para a Elaine, vou pedir para a nossa equipe já montar um grupo, onde a gente vai poder fazer uma troca. Quem sabe a gente faz um encontro virtual uma vez por mês, ou a gente vê como a gente pode fazer esse bate-papo, mesmo a gente não estando presencial, mas a gente vê um horário, pelo menos, para a gente poder ajudar vocês e vocês também poderem ajudar a gente, que é isso que faz o profissional estudar também, tá bom? Então, ó, podem cobrar. Só não me cobram segunda-feira, tá? Que segunda-feira eu vou desligar o celular. Mas muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. Uma honra. Obrigada, viu, Elaine? Porque, olha, esse workshop está rico. Parabéns. Está muito bom. Falei para vocês para a gente fazer o workshop? Falei. Nós que agradecemos, doutor. Valeu. E aí, Elaine, tá gostando do palco, amiga?